Graça e paz, eu sou Cláudio, esse é o canal Cristo em Voz, e como nós comentamos sobre aquilo que uma igreja deve fazer para ser considerada verdadeira, e abordamos que deve ser a palavra pregada corretamente, a ceia do Senhor deve ser praticada de forma também corretamente, e por último o batismo deve ser praticado corretamente. Vamos falar da ceia do Senhor. No que tange a natureza da ceia do Senhor, conforme a prática na igreja cristã, a passagem de 1 Coríntios 11, do versículo 17 até o 34, é a mais informativa. Nossas informações sobre a natureza exata da cerimônia da ceia do Senhor não são muito grandes, pelo que várias coisas permanecem a respeito que continuam um tanto incertas. Também é possível que, em diferentes localidades do mundo cristão da época, diferentes práticas fossem seguidas. Ou seja, nem sempre devemos pensar que todos celebram a ceia de alguma maneira, da mesma maneira. Há também outras passagens neotestamentárias sobre a ceia do Senhor. João, capítulo de número 6, a narrativa da instituição em Mateus 26, do 26 ao 29, em Marcos, no capítulo 14, do 22 ao 25, e Lucas, no capítulo 22, do 19 ao 20. Porém, em 1 Coríntios, neste capítulo, nesses versículos, em foco, no capítulo 11, do versículo 17 ao 34, em foco, que o apóstolo Paulo nos dá diretrizes de como chegar-se à mesa do Senhor. Ele nos dá instruções a partir de uma má interpretação daqueles irmãos. Porém, esses não estavam observando a ceia do Senhor como deveriam. Paulo havia louvado esses irmãos por observarem uma tradição da igreja cristã. Nós temos um exemplo, por exemplo, no capítulo 11, por exemplo, versículo 2, sobre a questão do véu na igreja. Mas no versículo de número 17, o apóstolo Paulo diz assim: nisso, porém, que vou dizer, não vos louvo. O apóstolo, ele inicia uma repreensão. A ceia do Senhor deveria ser para eles um ajuntamento, para o melhor, pois a igreja é o ambiente onde os chamados por Deus desfrutam da comunhão com o Senhor, e entre irmãos uns com os outros, numa esfera de santidade, companheirismo santo, amor e corações sinceros. Mas na verdade eles se juntavam para o pior, diz o apóstolo, porquanto vos ajuntais não para o melhor, senão para o pior. 1 Coríntios 11, 17 também. Paulo ouviu que entre os nossos irmãos haviam divisões. Isso deixa claro que ele mesmo não participou de nenhuma reunião conturbada, que agora estava sendo informado. Como ele conhecia um bom número de irmãos, como Paulo conhecia um bom número de irmãos daquela igreja, e sabia que não eram todos que causavam divisões, o primeiro capítulo dessa carta é uma forte prova disso. De forma prudente ele diz: porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte creio. Em parte, diz o apóstolo, não todos estavam causando dissensão. Os erros que eram cometidos na ceia do Senhor naquela igreja eram: eles se juntam em grupos de formas excludentes. Lá em 1 Coríntios, do capítulo 11, versículo 17 até o 20, diz assim: nisso, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, mas para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte creio. E até importa que haja entre vós facções, para que os aprovados se tornem manifestos entre vós, de sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. O segundo problema que eles tinham ali, o segundo erro cometido na ceia do Senhor, é que eles não partilhavam uns com os outros. No versículo 21 e 22.
Pois quando comeis, cada um toma antes de outrem a sua própria ceia, e assim um fica com fome e outro se embriaga. Não tem de vós, porventura, casas onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Nas reuniões que eles tinham na igreja de Corinto, eles formavam grupos. Usando como critérios meramente humanos e carnais. Os irmãos que possuíam uma situação financeira melhor e mais providos materialmente, providos e outros, uns eram bem providos e outros menos, talvez entre a classe pobre e a classe rica, né? Os que julgavam mais sábios, que são os agnósticos que tinha naquele grupo, que era ainda o protótipo do agnosticismo, mas já estava presente naquela época, causavam assim o que Paulo chamava de heresia, o que o Paulo chamou de heresia. A heresia, que no grego significa escolha, né? Feita por critérios puramente humanos, sem a orientação da palavra de Deus. As dissensões eram formadas por opiniões diversas e objetivos que poderíamos dizer assim, visto como ambiciosos. E diz o apóstolo: até importa que haja entre vós heresias, para os que são sinceros se manifestem entre vós. Lá em 1 Coríntios 11:19 ele diz: importa que os que são, e diz assim, e até importa que haja entre vós facções, para os aprovados se tornam manifestos entre vós. Até importa que haja heresias, para aqueles que conhecem a palavra se manifestem e preguem contra a heresia. Porque não são todos heréticos, dizia o apóstolo Paulo, mas há aqueles porque há aqueles que batalham pela fé que de uma vez foi dada aos santos, né? Aqui eu estou parafraseando o versículo 4 de Judas. A reunião que era para ser a ceia do Senhor se tornava um encontro de objetos mundanos, e assim não era para o melhor, e não era a ceia do Senhor. Paulo a descreve como um ajuntamento festivo, confuso, de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Havia entre os irmãos aqueles crentes apressados, sem comprometimento com os outros, que dando ocasião à carne, eles comiam sem se importar com os outros irmãos. Com os outros que muitas das vezes não possuíam comida alguma. A pressa era uma ação provavelmente intencional e serviria de desculpas. Talvez esses somente dividiam com aqueles que da mesma opinião e com os outros mesmo que excluíam, usavam como argumento. Assim, uns comiam demais, enquanto outros ficavam com fome. Uns bebiam demais e se embriagavam, enquanto outros não bebiam nada. Está lá em 1 Coríntios 11:21. Paulo exorta quão vergonhoso é esta atitude, usar a igreja como um espaço para banquetes, tratando a igreja de Deus como se fosse um mero ambiente de festivais, desprezando o propósito divino que os salvou e deu a eles o Espírito Santo, para que pudessem viver em comunhão uns com os outros. Não somente estavam desprezando a igreja, como humilhando os irmãos que não tinham o que comer, né? Mas envergonhando também aqueles irmãos por quem o Senhor Jesus entregou na cruz por eles, né? O Senhor Jesus entregou por eles também. Então o apóstolo diz assim em 1 Coríntios 11:22, não tendes porventura casas para comer ou para beber, ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Posso imaginar o apóstolo perguntando: o que estão esperando ouvir? Louvor? Elogio? Que vos direi? Estão esperando louvor? Não louvar-vos-ei? Ele então foi empático. Não. Nisto, nas suas atitudes, nisto eu não vos louvo. O apóstolo Paulo, no versículo seguinte, descreve a primeira ceia do Senhor, dirigida por Jesus no cenáculo, narrando os eventos daquela noite e da traição, os atos do nosso Senhor, que o Senhor tomou o pão e partiu diante dos discípulos.
o cálice e partiu diante dos discípulos, né? Dividiu com os discípulos. Paulo lembra as palavras do Senhor, o partir do pão, e tendo graças, o partiu e disse: tomai e comei. Isso é o meu corpo que é dado por vós. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Ambas em memória de Cristo, ambos em singela comunhão com Cristo, ambos em memória do Senhor. E Paulo lembra-os repetindo as palavras do Senhor: fazer isto em memória de mim. Todas as vezes que comerdes, todas as vezes que beberdes, todas as vezes, todas, lá em 1 Coríntios 11, 23. Por quê? Porque diz o apóstolo: porque todas as vezes que comerdes desse pão, todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios 11, 26. Esse é o canal Cristo em Vós. Nós ainda vamos dar sequência desse assunto sobre a ceia. E não saia daí, o próximo vídeo nós também estaremos falando sobre isso. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.